Olá, paz do Senhor, sou o missionário José Carlos. Quero que neste momento dividir uma palavra de Deus com os irmãos, amém? Que se encontra no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Irmão, aqui a palavra de Deus ela deixa bem claro, né? Que sobre pensamentos e sobre caminhos, sobre o que nós pensamos, será que é o mesmo pensamento de Deus? Os nossos caminhos, será que é o mesmo caminho de Deus? Né? Vamos mais entender melhor. Será que o nosso plano, o meu plano, o seu plano é o mesmo do Senhor? Porque nós, a Bíblia vai dizer que nós fazemos planos, mas muitas das vezes não consultamos ao Senhor, não oramos ao Senhor, não pedimos direção, né? E aqui fica bem explícito que ele está dizendo que os seus pensamentos, os seus planos não são os meus planos. Às vezes nós fazemos planos, montamos um caminho, alguma coisa a ser feito e às vezes vai dar errado. E nós, muitas das vezes, foi o inimigo, foi etc, foi eu, não consegui etc, nada. Nós temos que ver que é a mão de Deus, porque quando nós fazemos plano, Deus tem planos sobre os nossos planos, para você entender. A Bíblia vai dizer sobre Abrão. Abrão, na terra de Uz, era um homem rico, tinha posses, tinha tudo, não lhe faltava nada. Só que Deus tinha planos para ele no futuro. E nós vamos ver isso, que Deus tira Abrão de dentro da terra de Uz, muda o nome dele para Abraão, e Deus faz uma promessa para ele que dele viria uma grande nação. Olha só, Deus tinha planos para ele, só que os planos dele eram totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha para ele. A Bíblia vai dizer que Deus muda o nome dele, Deus tira ele dentro da terra de Uz. A primeira coisa que ele teve que fazer, ele teve que obedecer, a Deus. E nós vemos dentro da Bíblia que um contexto adiante, que Deus vai cumprindo aquilo que ele tinha para a vida dele. E com José, com José não é diferente. José, a Bíblia vai dizer que ele foi vendido pelos irmãos, os irmãos tinham ciúmes dele, ele foi vendido como escravo, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi humilhado. Aí vamos dizer assim, mas como vai acontecer isso com o servo de Deus? Porque na realidade José tinha um plano, tinha algo para ele, só que Deus tinha algo para ele diferente lá na frente. Vamos entender, depois de tudo aquilo que José passou, olha só, é tremendo isso. Aí José passa por aqueles problemas, José é jogado na cisterna, José é preso, como eu acabei de falar, só que os planos de Deus levam ele para ser o quê? Governador. Aí ele vai dizer assim, em Gênesis 45, versículo 5. Agora, ele falando com os irmãos dele, quando os irmãos dele ficaram surpresos só de ver ele, porque eles pensavam que José tinha morrido, estava morto. Mas olha só, ele vai dizer assim: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha só, José, a família de José pensava algo, já tinha planos para a vida dele. Você vai ver que José era o filho preferencial, mas só que Deus tinha planos diferentes para a vida de José. José se torna governador do Egito, um homem que foi preso, que foi açoitado, que muitas das vezes na mente dele eu acho que ele estava desacreditado daquilo. É como nos dias de hoje, as pessoas, quando ela tem os planos dela frustrados, ela fica desacreditada, ela fala assim: não consegui, não vou mais à frente, não vou fazer isso, etc, etc. Irmão, você tem que entender uma coisa. Quando você tem uma meta de vida, quando você tem um plano, você coloca diante de Deus, ou se ele mesmo dando errado e não estiver no propósito de Deus, você não conseguiu naquela hora, mas o propósito ainda continua. O propósito na vida de Abraão, o propósito na vida de José continuava. Você vai ver que ele vai dizer assim que
tudo aquilo que aconteceu na vida dele, todas as frustrações, todas as prisões, tudo aquilo que ele foi perseguido, tinha um propósito lá na frente, tinha um propósito, tinha plano de Deus na vida dele. É como nos dias de hoje, às vezes você está numa situação que você vai dizer assim, mas todos os planos que eu faço, uma meta que eu quero, acontece alguma coisa, sempre dá errado. Devemos entender uma coisa: tudo que nós fizermos, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, apresentar a Deus, saber se é do propósito de Deus. É a mesma coisa, a pessoa vai estudar, eu vou ser advogado, vou fazer alguma coisa do tipo, ela vai ter que estudar, mas ela tem que entender, aquilo vai ser para o propósito de Deus futuro, porque a nossa vida que servimos a Cristo, ela tem que ter um propósito. O propósito é com Deus, é estar com Deus constantemente. Então nós vimos aqui em José que ele fala pela própria boca dele, aos irmãos dele, que Deus tinha um propósito na vida dele, por isso que ele passou por tudo aquilo. Então receba essa palavra, entenda algo, isso que você está passando neste momento, existe um propósito de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.